Dica: ensinar a resumir anotações que sintetizem o conteúdo. Olha só, ensinar o aluno a resumir anotações que sintetizem o conteúdo. Lembra que a gente falou sobre metacognição? Ensinar o aluno aprender a aprender, a forma como ele aprende. Por exemplo, como você estuda, como você aprende. Isso se chama metacognição. Você aprender a melhor forma como você aprende. Algumas pessoas aprendem fazendo resumo, algumas pessoas aprendem gravando o que o professor está falando para ouvir depois. Outras pessoas aprendem fazendo desenho sobre aquilo que está sendo dito, o conteúdo daquela aula, fazendo desenho, ilustrações, mapa mental. Alguns usam caderno interativo. Isso aqui é você ensinar o aluno a resumir anotações e sintetizar conteúdos. Talvez o aluno não tenha desenvolvido ainda essa técnica que você já usa para você mesmo. E talvez ele precise, nesse momento de dificuldade que ele está passando, está descobrindo que tem dificuldade na leitura, na escrita, não entende bem o que está acontecendo, ele precisa de um profissional que ensine ele a aprender, da forma, do jeitinho dele. E é preciso se permitir descobrir qual vai ser essa forma. Olha só, entre parênteses aqui embaixo, permitir o uso de tecnologia. Talvez ele precise de um gravador para gravar a aula para ouvir depois. Tecnologia que pode ser usada. Talvez ele precise de um, por exemplo, de um tablet com algum aplicativo, corretor de texto. Ajude ele isso. Ou então tirar foto do quadro, que ele não dá tempo de copiar, porque é dificuldade de leitura escrita, ele não vai conseguir copiar aquilo ali rápido. Ou então ele tem que prestar muita atenção no que está sendo dito e precisa gravar pertinho do professor. E se tiver ruído em volta dele, ele se desconcentra. Tudo isso pode atrapalhar, então é necessário entender como o aluno, a melhor forma do aluno aprender e usar essa forma do aluno aprender em todas as matérias dele, em todo o decorrer da vida dele, que vai ser utilizado até na vida adulta, como nós vemos aqui vários exemplos de pessoas que continuam estudando e aprendendo do seu jeitinho. O seu jeitinho de estudar, fazendo as suas anotações, os seus grifos, enfim. Essa é uma dica muito importante, tá, para trabalhar com alunos com dislexia e também outros transtornos de aprendizagem. Tá? Permitir nas provas de matemática o uso de tabuadas e consulta a fórmulas. Olha, isso é muito importante. Alguns podem concordar, outros podem discordar. Outros podem achar que a gente está facilitando demais a vida do aluno e que ele não aprende porque ele é preguiçoso, mas isso não é verdade. Ele realmente tem uma dificuldade neurobiológica, tá? E os cientistas podem explicar essa dificuldade para a gente, mas eu acho que não vale a pena trazer esse tema científico para cá, mas sim o que a gente pode aplicar. E isso foi recomendado, sim, por profissionais extremamente qualificados, trazendo isso aqui para você, tá? Essa é uma recomendação real e eu acho que vale muito a pena você conversar aí com a direção, conversar com os pais, explicar que realmente existe um transtorno ali, ou se ele não tem diagnóstico ainda, procurar ter o diagnóstico certinho para você respaldar esse tipo de tomada de decisão e permitir que o aluno use recursos, sim, para facilitar um pouco a vida dele, porque para compensar uma dificuldade. Isso não torna ele menos inteligente. Ele vai continuar resolvendo os problemas matemáticos, ele vai continuar resolvendo as equações, fazendo as contas, mas com um suporte que vai ajudar ele. E provavelmente quando ele sair da escola, ele vai continuar usando uma calculadora, uma tabuada, ele vai consultar a fórmula no Google, porque é isso que a gente faz. A gente não decora todas as fórmulas. Tem gente que decora, tá? Eu sei que tem gente que decora. Eu não decoro, quando tenho uma dificuldade, eu vou ali no Google, pesquiso a fórmula que eu preciso e uso. É assim que a gente usa no nosso dia a dia. E a gente está educando o aluno para quê? Para o dia a dia. Porque ele vai usar na vida dele, não é? Outra dica, realização sempre que possível de provas orais. Olha só, gente. Prova oral muito temida pela maioria das pessoas, mas extremamente aí é uma facilitação o professor olhar para ele olho no olho, fazer a pergunta olho no olho, falar da questão ali numa conversa, uma prova oral.
muito melhor dessa forma para ele entender. Por quê? Porque foi assim que ele ouviu a sua aula. Ele ouviu a sua aula. Quando você estava explicando o conteúdo, ele estava prestando atenção na sua voz, não no que você estava escrevendo no quadro. Porque a percepção dele é muito melhor na audição ou no tato do que na leitura de texto. Tá? Leitura de texto é um ponto fraco. Nós precisamos estimular o nosso aluno nos pontos fortes dele, nos outros sentidos. Não quer dizer que ele tem problema de visão. Se você tiver ilustrações para passar, excelente. Mas na leitura de texto é um ponto fraco e nós não queremos ressaltar pontos fracos dos nossos alunos. Nós queremos ressaltar os pontos fortes dele. É isso que nós queremos. E ressaltando os pontos fortes do nosso aluno, e por exemplo, a audição pode ser um ponto forte do seu aluno, ressaltando isso, ele fica mais motivado, ele aprende melhor, ele se sente mais confiante, mais capaz. E a probabilidade dele tirar 10 numa prova oral é muito maior do que numa prova escrita. Então, sempre que possível, realização de provas orais, tá? Olha só, outra dica. Prever tempo extra como recurso obrigatório. Isso aqui me lembrou uma situação que a Sara, que trabalha aqui com a gente, estava comentando comigo. Ela estava ouvindo um podcast de não lembro o nome da pessoa, e o filho dele tem TDAH. Ele não mora no Brasil, acho que mora nos Estados Unidos. E foi matricular, né, a criança na escola, e só que com um diagnóstico de TDAH. E o que aconteceu? Uma escola não aqui no Brasil, foi um psicólogo do governo junto ali naquela matrícula e falou com a diretora ali, dizendo que aquele aluno tinha direito a tempo extra nas atividades, nas provas. E não tinha necessidade de ter data limite para entrega de trabalho. Ele podia ter o tempo que ele precisasse para fazer um trabalho. Isso foi exigido da escola. Prever um tempo extra como recurso obrigatório é lei em alguns lugares. Não é aqui, infelizmente. Mas você pode aplicar isso na sua escola. E em cooperação com a coordenação, com a direção, aplicar, por exemplo, esse trabalho é para tal dia. Poxa, eu sei que esse aluno tem dislexia. Para esse aluno, esse dia pode se estender. A prova termina às 4 horas. Poxa, para esse aluno que tem dislexia, ele pode ficar ali até as 5, até as 6. Isso é flexibilizar. Isso é incluir. Porque nós temos ali uma pessoa diferente em que o tempo é diferente para ele fazer a leitura, fazer a interpretação, não por culpa dele, mas por uma condição neurobiológica. E exatamente é aí que a flexibilização é importante, essa sensibilidade é importante. E um tempo extra é sim um recurso importante. Aqui no Brasil nós temos algumas escolas que têm essa sensibilidade, não por questão legal, mas por questão de sensibilidade, e já colocou isso como diretriz ali daquela escola. Mas infelizmente ainda não é uma lei federal, infelizmente. A perspectiva de sucesso profissional, de sucesso na vida desse aluno, ela é igual para qualquer outra pessoa. Existe recurso, existe flexibilização, basta o quê? Mostrar para esse aluno que ele é capaz, ele tem sim uma dificuldade nisso aqui, mas isso aqui não é a vida dele para sempre, isso aqui é uma dificuldade e ele tem potencialidades, basta explorar as potencialidades dele, criar situações onde as potencialidades dele possam aparecer e, se for necessário, entrar com recurso para fazer uma prova oral, para não explorar a dificuldade dele, que é a leitura, e sim a potencialidade dele, que é ouvir ali a questão e responder oralmente, que é o que ele tem facilidade.